Retomando, parte 2, Mário Ezequiel, papo animal. Vamos lá, Mário. Dando um pouquinho de assunto, voltando aqui para Bória, né? Quando você começou a Bória 7 anos atrás, né? Quais eram suas expectativas e quais foram né? E qual foi qual foi o que a bigorna da realidade te impôs de diferente das expectativas? Como foi empreender? Foi uma experiência interessante, para mim inovadora. Eu nunca havia empreendido nesse formato. Eu sempre fui executivo, né? Eu sempre fui seletista. Minha carreira toda foi ser profissional de alguma organização. Lá atrás, a Arthur Andersen, News, depois o Matos Filho. Então, até eu saí do escritório, eu tinha 55, estou com 62, isso. Até então, eu tinha sido sempre profissional, executivo. O empreender era um desafio. O desafio sempre me motivou, eu sempre fui envolvido com isso mesmo quando eu estava em empresa, sempre fazer coisas diferentes, buscar coisas diferentes. O que mudou? Apesar de eu ter consciência, por ser um profissional da área de gestão, então, teoricamente, eu tinha consciência de tudo aquilo que eu ia enfrentar. E por ser uma estrutura pequena. Agora sou eu, hoje tem mais um consultor, que é o Renato, né? Mas comecei comigo mesmo, eu e minha esposa dá mais apoio na parte de comunicação, ela fez SPM, ela é dessa área, mas assim, o business, o negócio sou eu. E aí você tem que fazer tudo. Eu vim numa estrutura, então, por exemplo, eu tinha secretária. Eu tinha alguma coisa legal para arrumar o computador, legal. TI ia lá e resolvia. Eu passei a pelo suporte TI que eu contratei. Só que eu passei a fazer tudo. Então, eu passei a prospectar, coisa que eu não fazia. Então, o meu vender era vender ideias internamente. Tive uma ideia, tive uma sacada, eu tenho que conquistar o meu empregador, que aquela ideia era uma boa, convencê-lo a fazer isso. A coisa é vender serviço, é precificar, ir ao mercado oferecer. E aí você passa a fazer tudo. Então eu falei, eu fazia a prospecção, eu fazia o trabalho, eu fazia a proposta, na verdade eu faço a proposta, eu entrego o trabalho, eu não tenho equipe, sou eu que faço isso. Eu faço a contabilidade, eu tenho uma história de contabilidade, mas eu no final do mês preparo o Excel, pego o extrato do banco e preencho lá o que é aquilo. Olha, eu imito a nota, eu faço tudo, né? Então, assim, essa foi a grande mudança operacional. Não foi surpresa, porque em teoria eu sabia. Agora, tem muita coisa chata, como eu falei, tem muita coisa que não é só o. Não te ama, né? Por outro lado, você acaba descobrindo outra. Essa é a grande sacada, o grande prazer de você experimentar coisas diferentes. Porque você vai se defrontar com coisas talvez que você nem imaginava que era capaz e que você é, coisa que em teoria você até achava que não gostava e você passa a gostar, coisas que você achava que não fazia bem você passa a fazer, seja por força da necessidade, e outros prazeres. Então essa diversificação, essa abrir outras frentes, por exemplo, uma coisa que eu nunca precisei fazer era vender. Eu nunca fui vendedor. Mas só um pouquinho antes de você entrar nessa parte da venda, que era uma pergunta minha, você falou de fazer coisas diferentes, né? E aí eu te pergunto, né? Até para esclarecer aqui aos nossos telespectadores e ouvintes. É, é fazer algo diferente dentro do. Mas seguindo uma trajetória de carreira ou fazer um shift completo? Depende. Depende do que você quer. Não tem forma. É isso. Eu falo assim, hoje não existe. E essa é uma. Da minha geração, mais antiga, é uma preocupação de buscar uma fórmula mágica. Buscar uma bula, uma receita que vai dar o caminho de sucesso. Não existe mais. Existem N caminhos que podem ser feitos e levar lá. Tem vários membros que aparecem aí, né? Sair do ponto A para o ponto B, né? E você faz movimentos, sobe e desce. Não tem. Para cada um vale um. A gente só sobe. E você só vai aprender fazendo. Né? Tem uma frase agora que eu não me lembro de quem é a origem dessa fonte, mas assim, que fala:
que é em espanhol, caminante não há caminho. Caminho se hace caminando. Ou seja, eu tenho que praticar para eu aprender o caminho. O caminho não existe, ele não está perfeito. Eu vou abrir picada e eu vou errar. Eu talvez tenha que retroceder, tenha que mudar. Isso vale para cada um. Vai ser no mesmo segmento da minha carreira? No meu foi até certo ponto. Eu não tive uma pivotagem, né, como é, cara, eu não mudei completamente. Agora eu vou virar chefe de cozinha, né? Vamos abrir um restaurante. Não, eu estou no segmento de gestão, da área jurídica, mas eu passei a ser um empreendedor, né? Diferente de ser um executivo. E aí, que é bem diferente. Que é bem diferente. Bem diferente. E aí, não percebe essa diferença. Ao fazer algo que você gosta, e aí que eu gosto, né, é compartilhar conhecimento, você vai começar a ter prazer em descobrir isso. Então, por exemplo, eu achava que a parte de vendas era algo complicado para mim, que eu nunca precisei vender. E aí eu descobri que eu adoro, que eu gosto. Prospecção é um negócio que me dá enorme prazer. E por que isso? Quando a gente se conheceu... E por que isso? Porque eu estou vendendo algo que eu sei fazer, que eu conheço. Então, quando você vende algo que eu tenho modéstia à parte, uma larga experiência em relação a isso, eu consigo desenvolver a falar, até para ser honesto para alguns que eu não posso te entregar isso. Isso eu não tenho expertise, isso eu não vou, até te indico outro escritório. Vou dar um exemplo clássico aqui. A Bora não faz nada que voltado diretamente para marketing. Eu não tenho essa formação. Então, eu quero fazer um brand do meu escritório, eu quero rever isso. Vou te indicar outra consultoria. Eu não faço isso, não é a minha área de expertise, eu não tenho essa, eu vou te indicar outra. Agora, você vai falar de planejamento estratégico, vai falar de modelo societário, cara, eu já fiz vários, isso que eu gosto. Então, é fácil vender. E eu descobri que isso que me dá prazer. Por que a Bora não tem aqui? Porque eu gosto de fazer. Eu estou numa fase da vida, assim, Marcos, por que você não montou contrato um modelo, você ia ganhar muito mais dinheiro? É verdade. Não é isso que eu quero agora. O que eu faço é gostoso, eu tenho prazer. Então, eu faço a prospecção, eu faço a venda e eu faço o projeto. Para mim, sentar com vocês, sentar com ficar discutindo, ficar falando, trazendo ideias, pensando alternativas, isso me é prazeroso. Isso é gostoso. São coisas que você vai descobrindo caminhando. Hora que você vai desenvolvendo, entrando nessa área, te abre outras frentes. E a partir do momento que você começa a abrir o seu horizonte, e vale para tudo, estou falando da minha área de atuação, mas isso vale para ter outras experiências, né? Isso te alarga o horizonte e te traz, hoje, com um mundo que não tem mais limitações. Antigamente falava assim, olha, você precisa, para ser ousado, tem que pensar fora da caixa. Eu brinco dizendo o seguinte, hoje não tem mais nem caixa, não tem mais frame, não tem mais para você pensar fora. O céu é o limite. Então, portanto, eu sempre gostei muito de viajar. Eu viajei muito, sempre que podia. Eu brincava que eu trabalhava 11 meses e economizava dinheiro para gastar no 12º mês. E sempre para lugares diferentes. Assim, eu sempre gostava de outras culturas, porque isso te abre o horizonte. Quando você vai para outras culturas, outras civilizações, a gente sai do mundo que está acostumado aqui, tem uma influência americana muito forte, né? Você vai com eu fui para a China há 30 anos atrás, era fechado, né? Camboja, Myanmar, cara, é outra religião, é outro conceito, são outros valores, isso te alarga a cabeça para isso. Mas até uma das coisas que eu ouço falar, né, que é na hora que você vai estudar filosofia asiática, né, você tem que ter uma boa interpretação, ter uma boa base, né, porque já cometeram o erro e comete seu erro ainda de ter um olhar ocidentalizado demais para ela, né? E sendo que eles têm todo um contexto, tem uma forma de pensar e de agir diferente. Por bem no meu mestrado no LLM, assim, tem um choque. Tipo, eu fiquei impressionado com, imaginei que teria, né, uma diferença cultural, mas eu fiquei impressionado com a diferença cultural. Então, principalmente, assim, não tinha toda, né, não tinha um mundo inteiro ali, mas da amostragem que a gente tinha, de mais distantes ali, a gente tinha a Índia, China e a Coreia, um ou outro, né, não dava para tomar base, mas e Japão, China e Japão, assim, muito diferentes. Então tem que, né, de fato, assim. Então, só isso já é um aprendizado. Só o fato de você ter a consciência, tomar a consciência que
que existe essa diferença cultural, essa diferença filosófica de como olhar certos valores ou certas situações, o Ocidente olha de um jeito, o Oriente olha de outro, só o fato de entrar em contato com isso, ter essa percepção, já abre a mente da gente. Porque a gente começa a desconstruir certos valores, certos certos e errados, né? E a gente vive, infelizmente, a gente está vivendo muita polarização. Né? A política, principalmente, no esporte, né? Acho que a sociedade no geral, né? Você... O esporte sempre foi divertido, né? Era uma polarização divertida. Mas a intolerância em relação àquele que não pensa como você. E esse exercício de você se envolver com outras culturas, com outras habilidades, outros conhecimentos, se a gente está aberto, tem que estar aberto. Senão se piora. Na minha teoria, piora. Até alguns, enfim, não vou ficar citando nomes aí, mas um dos fundadores de uns radicais aí do islamismo, egípcio, ele foi para os Estados Unidos, não estava aberto, voltou mais radical para o Egito. Né? Então, enfim, eu acho que está aberto. E a gente vê exemplos aí continuamente. Então, isso é um processo que eu particularmente gosto muito, né? Então, experimentar coisas diferentes. Né? Estava na viagem, né? Porque começou a gente falando de hiperatividade diferente, experimentar coisas diferentes, porque a gente acaba desenvolvendo certas habilidades, a gente acaba entrando em contato com habilidades que até então às vezes estavam adormecidas, porque a gente nunca precisou usá-las, e às vezes até desconhecia que tinha. Outras talvez se decepciona, achava que tinha habilidade e quando você vai ver você não tem. Né? Tudo isso é processo, tudo isso é aprendizado. Né? Então, quando isso está descomprometido, né? De cobrança, fica mais leve. Isso tem um peso muito grande quando você se exige muito. Então eu tenho que fazer isso, ou não conseguir, ou eu estabeleço uma meta extremamente ambiciosa, e aí eu não faço, isso vira cobrança. Isso vira peso. Quando você consegue exercitar isso sem se acomodar, porque é muito tênue. Não ter meta, às vezes, pode gerar acomodação. Não, tem que ter meta. Eu sou a favor de ter meta, ter objetivo. Né? Mas isso não pode ser uma faca no seu pescoço, senão a vida fica muito pesada. Isso tem que ser algo assim que, olha, eu vou fazer o meu melhor para alcançar aquilo e à medida que eu vou adquirindo mais conhecimento, eu vou subir da régua. Aí outra, você vai analisar, assim, falando de metas aqui, né? Vamos falar de metas de mercado. Tem vezes que você fez nem só o melhor, você fez o quase impossível. Só que o mercado, no caso, não ajudou, entendeu? Não foi favorável. Aí não adianta, não bate. E é o que você falou aí. De fato, acho que uma grande... E pessoas de alta performance, né? Pessoas viciosas, elas têm essa característica de uma cobrança muito alta. E se ela não tiver essa ponderação, que eu acho que muitas vezes tem também, se a pessoa ela melhora, e aí ela consegue viver com isso, sabendo que no próximo ano vai melhorar. Eu gosto muito eu estava assistindo um documentário do Arnold Schwarzenegger, do Mr. Olympia, até tinha um outro lá, eu esqueci o nome dele, super famoso também, que ganhou 8 ou 9 vezes. Tem na ponta da mente, que não é isso, eles fazem, assim, o Mr. Olympia na época era um ano, uma vez por ano, então você errou, perdeu, é só daqui a um ano. Ele fala, perdi, não deu certo, fui lá no outro ano, trabalhei 12 meses, muito melhor do que eu trabalhei nos últimos 12 meses passados. Peguei todos os erros e corrigi. Então, acho que é isso, né? A pessoa fica frustrada, mas ela não se imobiliza, né? Ela não fica, né, paralisada com aquilo, ou ela sucumbe à pressão, né? O tempo, a experiência, não necessariamente, mas em muitas situações, ajuda a contribuir. Quanto mais você vive, quanto mais você experimenta acertos e erros,
se estiver disposto ao longo da carreira, ao longo da vida, em absorver essas experiências, você lida com maior tranquilidade em relação a isso. Então, até porque você já vivenciou, já experimentou, vê que às vezes um erro, um deslize, não é tão problemático assim. O mundo dá várias voltas, provavelmente você vai ter outras oportunidades, não a mesma, né? Eu sempre falo assim, aquela oportunidade que você perdeu, passou. Aquela janela de oportunidade que Aquilo eu já gosto de falar, independente se é na vida pessoal, amorosa, eu sempre brinco, eu tô ficando muito advogado para tudo, um monte de negócio para tudo. Usando termos até para a vida, né, pessoal. Aquela janela de oportunidade passou. Agora, o que vai vir para frente, né, o que você falou. Você tá com a mesma pessoa, mas numa dinâmica diferente. E aprender com aquilo vai gabaritar para que a próxima oportunidade você esteja mais atento a não perdê-la. Agora, isso com leveza. Acho que esse é o grande desafio, grande ciência. Né? Não é fácil. A gente vive num mercado muito competitivo, de cobrança muito grande, intolerância a erro. Né? Então, assim, tudo é um fracasso. Né? Então, ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. Porque não é fracasso, é aprendizado. Então, lidar com isso com leveza torna a vida mais fácil, a vida mais simples. E mais do que isso, você aprende mais rápido. E outra, a sua própria vida melhora. Sem dúvida. E você ficar remoendo, às vezes, equívocos, decisões mal feitas, decisões mal tomadas, lhe emperram. E você não consegue olhar para frente. Você fica preso. Eu joguei tênis numa época, nunca fui muito jogador, mas joguei. E o que eu aprendi no tênis, isso é muito claro, isso vale para a vida também, é o seguinte: não ficar pensando no ponto que você perdeu. Melhor? Você não se trava, né? Você trava. Eu pequeno jogando tênis travava. Você errou uma bola que estava na rede, errou um smash, errou um voleio ridículo. Se você ficar pensando naquilo, você vai errar os próximos pontos. O grande desafio, quando você pega grandes jogadores de tênis, pessoas mais equilibradas, que viram jogos que eram dados como perdidos. Nadal é muito bom nisso, tem outros, o cara perde 2-0 e o cara vira o jogo. É isso, esquece. É sempre o próximo ponto. Depois eu vou pensar por que eu errei, eu vou fazer uma. Ali eu não tenho tempo. Na hora não, né? Eu tenho que parar, é o próximo ponto. O próximo saque eu vou me concentrar para acertar o ponto. Né? E não é fácil. Não é fácil. A gente vive num mundo de cobrança, onde os erros são imperdoáveis, os mais simples as pessoas não toleram, e isso nos obriga a nos recriminar por erros. E os erros são fantásticos para crescimento. Os erros são bola propulsora, se você souber tirar proveito deles, para você crescer. Então é um pouco isso, tornar um pouco mais leve, não é simplesmente outra coisa que eu vejo, eu quero esquecer o meu passado de final. Eu não quero esquecer. Não quero esquecer porque se eu sofrer, eu não quero repetir de novo aquilo. Eu não quero errar de novo. Não é esquecer, mas não é ficar remoendo, sofrendo. É muito tempo. Você fez alguém, sofreu, que você errou, né? Sim, eu sempre falo, você fez o teu melhor dentro daquele contexto, ou não, né? Obviamente, partindo de um certo, né, parâmetro aí de né, pessoa normal, né? Um psicopata, né? Mas enfim. Cara, você fez o melhor dentro daquele contexto. O cara casou cedo lá, 27 anos, fez muito erro. Tá. Beleza. Nosso relacionamento, vai lá. Vê o que faz. Fiz uma coisa na minha profissão. Tenta consertar ali dentro, tal, conversa com o pessoal. Eu falo muito, e até dentro do mesmo relacionamento, seja ele, né, a gente tá falando, misturando um pouco o pessoal com o profissional. Mas eu acho um erro clássico, né? Eu falo dos advogados porque é o mundo que eu vivo, né? Mas com certeza isso acontece em outros. O pessoal fica quieto. Eu fazia isso. Você vai ter satisfeito, vai acumulando satisfação em cima de satisfação, em cima de satisfação. Você tem o receio de conversar com o gestor, seja quem for. Aí um dia você pede a conta. Aí de repente você vai lá pro outro lugar que você acha que vai ser mágico. Vai acontecer as mesmas coisas. E aí, o que você faz? Você vai pedir a conta de novo para outro lugar?
Entendeu? Então, se você pelo menos não tentou consertar, eu falo, pelo menos tenta consertar aquele erro. Ah, deu, não deu? Beleza, decisão tá tomada. Tenta consertar o erro, tal. Aí, com certeza, se não, né, a pessoa lá daquele contexto não funcionou a conversa, dentro da próxima você vai ter maturidade conversando com o teu gestor e ter a possibilidade de mudar teu... E a melhor forma deixa a melhor forma, uma das formas que ajuda muito isso, né, ter metas profissionalmente, ter objetivos, é ter estratégia, é saber onde eu quero. Então isso ajuda muito. Eu falei assim, eu miro que eu quero estar lá, eu quero estar em tal lugar, em tal posição, ocupando tal função, executando tal atividade, no horizonte mais longe. Ao ter isso vai lhe direcionar. O caminho não vai ser uma reta, né? O caminho não vai ser tão simples, ele vai ser tortuoso muitas vezes, mas ao ter essa estratégia, ao definir o que eu quero, isso vai me ajudar a estabelecer as metas, as quais eu devo ir cumprindo, e eu vou saber isso, vai me indicar se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Muitas vezes eu tenho que rever essas metas, as metas que eu estabeleço agora, como eu vivo num mundo em constante mudança, eu vou ter que ajustar isso. Isso vale para a pessoa física, isso vale para a pessoa jurídica. Isso vale para mim enquanto executivo. Perdão. Isso vale para mim enquanto executivo. Isso vale para a minha organização. Ter esse horizonte, ter esse norte, isso vai ajudar você a traçar os caminhos. E ao traçá-los, você vai construindo. Vai ter que corrigir a rota? Quase que com certeza. Principalmente se essa estratégia for de longo prazo. Porque mudanças vão ocorrer ao longo do percurso. Mudanças muitas vezes não previsíveis, que a gente não imaginava. E elas vão acontecer. E eu tenho que saber ajustar. Mas isso ajuda a não simplesmente não ter nada. Deixa a famosa, deixa a vida me levar, a vida... Exato. Aí qualquer caminho serve. Passe o ano, passe o tempo, né? Não, hoje eu tô o dia de citar o Bom Papo, saudades dele, cara. Ele sempre falava assim, né? E o advogado, ele se prende muito. Primeiro, que ele fica reclamando da status quo, geralmente, do dia a dia, do que ele faz, da carreira, né? Enfim, qualidade de vida. E fica se escondendo atrás de tarefas finas, mas pouco pensa em grandes movimentos, né? Movimentos macro, que de fato vão mudar a carreira, vão mudar a vida dele. E passam 10, 15 anos, ele está no mesmo lugar. Então, isso é uma verdade. Sim. Pouco tempo que eu tenho de carreira, o que eu vi, assim, vi muita gente assim, que felizmente não teve essa preocupação, não teve, acho que, um norte. É por isso que a gente está falando até do roteiro aqui, a Lua brigando com a gente, mas né, você ter um norte, falar, não, ó, quero ser assim, acho que vou chegar assim e ser assado. Como você disse, pode pegar um trevo, mudar de caminho, tal, mudar de ideia ao longo do tempo, outras pessoas aparecerem, te influenciarem de forma positiva, mas é isso, você pelo menos, né, traçou alguma coisa e criou, né? Você falou do caminhante, né? Pelo menos você falou, olha, vou sair desse lugar, vou chegar nesse. Agora, se a trilha vai mudar no caminho, pode ser que mude. Isso fica talvez mais difícil quando fala na área do direito, porque a atividade aqui tem duas atividades que às vezes para o advogado elas podem conflitar um pouco ou competir entre si. Toda profissão muito técnica, né, o advogado, o engenheiro, o médico, o arquiteto, e essas organizações, essas pessoas estão exercendo por advogado o direito, então estão se especializando nisso. Mas dependendo da ambição e do desejo, que é, por exemplo, ter um escritório, ser sócio, você tem que pensar com outra cabeça, não é advogado, aí é de empresário. Quando você vira sócio da advocacia, eu costumo dizer, ele tem dois grandes papéis. Um é muito claro que é advogado. Para você ser sócio da advocacia, você obrigatoriamente tem que ser advogado. Eu sempre brinco, eu sou economista, eu posso ter um hospital sem ser médico. Eu não posso clinicar, mas eu contrato médico. Eu posso ter uma empresa de engenharia. Eu não posso assinar planta, eu sou engenheiro, mas eu contrato um engenheiro.
Só que eu não posso ter essa advocacia porque eu não tenho OAB. Então, todo sócio obrigatoriamente é advogado e 99 exerce, pratica, advoga. Só que enquanto sócio, ele tem o segundo papel, que é de empresário. O sócio tem um negócio, tem um business, e ele tem que pensar no retorno desse investimento. Ele tem que dedicar parte dele, pensar no negócio. Para onde eu vou, o que eu vou fazer, que área que eu vou atuar, que mercado eu quero estar presente, como é que é o meu planejamento, como é que é a remuneração de investimento. Por que eu vou investir no meu escritório? Eu vou deixar, por exemplo, e retirar parte do lucro para reinvestir. A lógica é porque esse investimento vai alavancar meu resultado. Vou para uma série nova, vou investir em tecnologia, vou treinar pessoas, porque estou deixando de exercer um benefício que é o lucro no curto prazo, eu estou reinvestindo para eu usufruir do retorno desse investimento no longo prazo. Isso não tem nada a ver com direito, eu quero ser empresário. Então, portanto, às vezes existe conflito para o sócio, para o advogado. E eu exercer a atividade de direito pela qual me formei, que eu gosto de fazer, mas na hora que eu viro sócio, eu tenho sim que parte do meu tempo dedicar a pensar no negócio. Isso não é delegável. Você delega o operacional. Eu delego alguém fazer o orçamento. Não sou eu sócio que vou sentar e vou construir o orçamento. Mas a tomar a decisão, o que eu faço com aquele orçamento, aonde eu invisto, né? Eu posso ter uma orientação de profissionais da área de tecnologia, da área de comunicação e marketing, da área de recursos humanos. Mas quem vai decidir, olha, eu vou separar verbas para colocar ali, é o sócio. Né? Eu vou abrir uma nova área, eu vou abrir um novo escritório, eu vou trazer alguém. Essa é uma decisão estratégica. E como você disse, isso é ensinado na faculdade de Direito, nem na de Medicina. Então, é um choque grande para o advogado, né? Eu acho que, obviamente, tem pessoas que se preparam ao longo da carreira, tem outras pessoas que menos, mas até, já que você puxou esse gancho e aí contando com a tua vivência da Borea, quais são, né, o que você vê aí de maiores erros, ou posso falar erros, mas assim, de maiores problemas dos escritórios brasileiros, assim? Eu acho que são alguns. O primeiro, até por uma questão de organização, eu reputo que a estratégia das ferramentas de gestão é a mais importante. Uma boa estratégia vai balizar todos os demais investimentos. E no caminho certo, no caminho do objetivo da minha estratégia. Vou dar um exemplo aqui, ficar, por exemplo, em comunicação e marketing. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu posso estar eventualmente investindo em marketing, em ações que são boas, mas que não servem ao meu propósito. Trazer alguns exemplos aqui. Site do escritório de satélite. Site é o cartão de visita. A primeira coisa que eu faço quando alguém marca, marcar uma reunião com você, pego o nome, eu entro no Google e vou ver o site. Esse escritório que é, o que faz, o que não faz. Mas será que eu preciso ter um site maravilhoso? Depende. Depende do meu segmento. Se eu atuo, por exemplo, previdência privada, quem vai me contratar é a pessoa física, é o velhinho lá que vai se aposentar, é o Mário que vai aposentar. Então, se tiver um site amigável, que tem um simulador de aposentadoria, que ele simula, e aí no final eu falo assim, olha, me contrata. Quem vai te contratar é uma multinacional. Multinacional, não escolhe escritório que faz. Você precisa ter um site, mas ele não vai escolher. Talvez você tenha que investir em ranking. Porque ele vai ter que pedir para a matriz, e a matriz que vai perguntar se esse escritório, esse advogado, está no Chambers, está no IFLR, que nível que ele está. Né? Ele está Tier 1, Tier 2, onde é que ele está? Então depende. Para alguns, talvez eu tenha que gastar uma grana, talvez está no ranking, o cliente nem vai saber que é ranking. Então, a hora que eu tenho uma estratégia, e segmento que eu vou, quem é o meu cliente potencial que eu quero, é onde eu vou direcionar a minha verba de marketing. Idem para recursos humanos. Eu quero fazer novo sócio ou não quero fazer novo sócio? Não tem certo ou não tem errado essa estratégia. É a estratégia que eu quero. Se eu quero fazer novo sócio, é um perfil de profissionais que eu devo buscar, que eu vou preparar, selecionar ao longo da carreira, para quando eu estiver no auge, eu já o preparei para isso. Eu fiz um filtro para isso. Se eu não quero ser sócio, eu vou buscar atrair e reter profissionais que não tenham a missão de ser sócio. Porque caso contrário, você vai pegar um estagiário, treinar por 10 anos, ele vê que não vai ser sócio, ele vai embora e leva a metade dos clientes. E você vê muito isso, né? Tem alguns escritórios que o cara, ele tem a lojinha dele e vai ser aquilo lá. Então, ao longo do tempo, você vê vários sêniors ali rodando. Isso vale para a tecnologia. Tem N ferramentas tecnológicas muito boas, mas nem tudo serve para tudo. Se eu quero fazer contencioso de volume, eu preciso de robôs, senão eu não sou competitivo.
Se eu quero fazer outra coisa, eu não preciso desse aplicativo, eu preciso de outro. Então, talvez um dos erros mais gritantes que eu vejo é não ter uma estratégia. É não ter, é andar, sim, vamos que vamos. Surgiu oportunidade aqui, vamos ali, ó, sem ter um planejamento, sem ter uma organização. Isso faz com que você desperdice energia, desperdice recursos, tempo, recursos, dinheiro, recursos de pessoas que estão fazendo um movimento muito grande e que não estão contribuindo para algo específico. Então, ter uma boa estratégia, um alinhamento que eu quero, e eu insisto, não existe a dar certo e errado. É o que eu quero. Quero ser um full service, quero ser uma boutique, quero atuar em contencioso de volume, no consultivo, quero fazer tudo, enfim. Agora, ao definir isso, eu vou entrar em investimentos das demais esferas que comunguem em relação a esse objetivo. Então, talvez um dos grandes erros, para usar, não erro, mas desatenção, é não dedicar parte do tempo a isso. Outro ponto importante é não entender o seu escritório como uma empresa, como uma organização de prestação de serviço jurídico. E eu falei atrás, é uma empresa, tem as suas particularidades, é verdade. Por exemplo, não é uma sociedade mercantil, não pode emitir duplicado. Como é que eu cobro? Eu tenho que cobrar. O mercado comum é o seguinte, se eu compro uma televisão, ele vai para o banco, e os boletos vêm, se você não pagar, o banco já tem uma orientação depois de 5 dias, mandar para cartório. Se não pagar, você é protestado, e dependendo do que for, ele pode acionar você. Só que o cassino não pode fazer isso, vai ter que cobrar. Então eu tenho que utilizar a ferramenta cobrança, só que com outras formas. Né? Então, entender o escritório como um business, como um negócio, independentemente do tamanho, né? Vai ajudar os seus sócios a buscar ferramentas que o auxiliem na gestão. E aí, quando eu falo isso, não, mas você fala isso porque você está trabalhando no grande escritório. Isso funciona para um grande escritório. Não, isso funciona para todos. O que muda é o grau de complexidade. Então, vou dar um exemplo, orçamento. Todo mundo sabe orçamento. Um grande escritório que eu trabalhei, obviamente tinha ferramentas sofisticadas para você conseguir apurar lucratividade de cada advogado. Claro. Ou você tem um oposto. Um escritório que é um sócio, um estagiário e uma secretária. Esse ele precisa orçamento. Só que no caso dele, basta uma planilha Excel. Quanto ele custa? Eu alugo uma sala, custa tanto, a secretária eu pago tanto, a bolsa do estagiário custa tanto, telefone, luz, meu custo mensal é 10 mil reais. Então, eu preciso no mínimo faturar 10 mil para ficar no break-even, equilibrado. Se eu quero ter uma margem maior, eu preciso faturar tanto. Então, eu preciso de orçamento. Então, a ferramenta orçamento, ela vale para qualquer um. O que muda é o grau de complexidade. Idem, marketing de comunicação. Eu preciso me comunicar. É óbvio que se eu sou maior, eu vou ter um departamento de marketing, vou ter uma estrutura. Esse meu escritório, eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas eu tenho que comunicar. Eu tenho que divulgar o meu serviço. Que serviço eu faço? Para quem eu estou oferecendo isso? Aonde eu encontro o meu cliente? Né? E às vezes pode ser dar aula, pode ser dar palestra, pode escrever artigos, ter um podcast, ter uma mídia social mais ativa, onde eu estou falando. Isso é comunicação. Isso é marketing. E ele precisa. Talvez num nível menos sofisticado. E eu não vou ficar dando exemplo aqui, mas isso vale para tudo. Então, o outro grande erro é os sócios escritórios não perceberem que eles são organizações independentemente do seu tamanho. Grande, médio, pequeno ou micro. Aqueles que têm essa consciência acabam utilizando melhor essas ferramentas, por mais simplórias que sejam, por mais menos sofisticadas que elas possam ser, acabam utilizando em prol e trazendo resultado. Então eu diria que esses são os grandes erros, que são os erros mais macros. Você tem erros pequenos, né? Que às vezes no operacional, não sei dar um feedback, perco profissional, tudo bem, mas antes eu primeiro preciso ter uma estrutura maior, eu preciso ter um horizonte maior, eu tenho que pensar grande, eu tenho que ter uma plataforma maior e essa plataforma vai canalizar para o micro, para o médio e para o micro. E se essa canalização estiver orientada de maneira organizada, disciplinada, o seu investimento lhe traz mais retorno. Então você não desperdiça energia, não desperdiça dinheiro, não desperdiça investimento, seja ele quantitativo, seja ele qualitativo. Sim. Isso é verdade. Sim,
não sou especialista em escritórios brasileiros, né? Mas assim, o que a gente vê, o que a gente ouve exato, acho que um pouco diferente do que aconteceu com o Alan e depois com a entrada do Felipe da Ju, os futuros sócios, em que a gente já pensou de maneira profissionalizada. A gente não, né, muitas vezes os escritórios eles nascem como dois amigos ou alguns amigos que se juntam, né, não precisa ser amigos, mas enfim, né, forma de falar, pessoas que se juntam e começam a praticar o direito, para depois pegam ferramentas básicas de gestão, tal, contratam uma pessoa ali, um contador, para depois ver o que acontece, né? Eu acho que é um estilo muito antigo, né? Lembra até um pouco meu pai, né? Ah, não, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. A gente começa isso daqui, vamos ver onde vai parar. Então, é o que você falou, estratégia, né? Tem que nascer com estratégia, tem que nascer com um objetivo, tem que nascer, né, sabendo qual é o seu lugar no espaço, né? Essa é uma crítica que eu faço há um bom tempo a grade curricular da faculdade. Eu também deveriam, sou porque o advogado, boa parte, ele vai ter um caminho onde esse tipo de orientação é fundamental. Então não é ter uma grade na faculdade de Direito que vai ensinar a ser administrador. Não, mas ter noções. Até para ele, hoje ele não demanda isso, porque ele ignora. E o ignorar aqui no sentido não pejorativo, ignorar, desconhecer, né? Então quando você não demanda, você não faz isso, é porque você nem sabia que precisava, porque você não teve essa orientação, você não teve essa formação. E aí você vai dar cabeçada. Ou se você sabe, talvez você não sabe da importância, né? Ah, isso daqui é besteira. Isso aqui não, isso aqui é para gastar dinheiro. Não, a gente não precisa disso agora. Eu vejo muito essa postura também. Não, isso aqui é para um momento lá quando a gente ficar grande. Não, eu acho que tá, né, pontos, né, importantes, significativos, como você disse, do escritório, né, de uma gestão do escritório, eles já podem nascer desde, e é bom que seja, desde quando ele, né, desde o nascimento do escritório para ele evoluindo com o crescimento. Porque depois quando eu já vi isso acontecer, você vai você vai profissionalizar o escritório, vai fazer uma mudança drástica na gestão, com ele já com tamanho significativo, é muito dolorido para o escritório. É muito dolorido. Complexo. Virar um cavalo de pau numa lancha é assim. Fazer voltar 180 graus numa lancha é assim. Fazer isso num transatlântico é complicadíssimo. Isso vale para a sociedade também. É uma sociedade muito grande, um escritório muito grande. Você fazer mudanças de rotina, mudanças de trajeto significativas, demanda um esforço muito maior. Então, se você organiza a sociedade já de cara, enquanto ela não tem um tamanho, não é tão parruda do seu tamanho, ela é muito mais fácil, demanda menos energia e você já direciona a sua sociedade no caminho que os seus sócios querem. Para não falar de, né, coisas que acabam não sendo implantadas, que deveriam ser, mas falamos de boas práticas, né? O que você, no geral, se sugere para quem está começando, ou até mesmo já tem um certo tamanho e não tem boas práticas implementadas de governança, né? Voltado para a governança tanto entre os sócios como geral ali para o escritório. Acho que o grande ponto, com base na experiência que eu vejo no mercado, primeiro, dedicar parte do seu tempo enquanto sócio à gestão, à governança. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, tem coisas que são delegáveis, o delegável é o operacional. Eu vou delegar a produção de recursos humanos, produção de marketing, de finanças, de TI, o operacional. Mas eu sócio, sim, tenho que dedicar parte do meu tempo a pensar no negócio. E isso envolve governança, isso envolve gestão. Não tem como eu ter um escritório e não ter separado na minha agenda, no meu tempo, um espaço temporal específico. Eu não tenho tempo. Sempre eu não tenho tempo. Eu ouço muito. O financeiro que fala, não tenho tempo, toca. O comunidade marketing, não tenho tempo. Porque o cliente ligou.
Isso é um erro. Pode trazer consequências significativas. Como operacionalizar isso? Aí vai depender do tamanho do escritório e da rotina do escritório. Mas, por exemplo, ter reuniões com sócios. A regularidade disso vai da quantidade. Nós vamos fazer muitas reuniões toda semana. Eu tenho pauta para toda semana. Se tiver, tudo bem. Se não, cada 15 dias, cada mês. Mas ter uma rotina, ter uma disciplina voltada para a gestão. Vamos discutir os temas. Vamos ter hierarquias, de novo, aí depende do grau de complexidade da cidade. Vamos distribuir atividades e não tem fórmula certa. Tem aquela que os caras de escritório têm melhor. Então, por exemplo, tem escritório que fala, vamos distribuir trabalhos. Um fica responsável por cuidar de marketing, falar com a pessoa de marketing, outro por TI, outro por finanças, outro por isso. Você distribui trabalho. Vamos nos reunir para um dar satisfação para o outro, para o sócio não ficar vendido. Tudo bem, você tem autonomia para conversar com os seus profissionais de marketing e tocar para frente. Aí nós temos uma verba aprovada, vai em frente. Mas eu só preciso saber o que está acontecendo, não posso ficar vendido. Porque senão você cria vários escritórios dentro do escritório. Sim. Ele faz isso, o outro nem sabe o que está fazendo. Aí o cara contrata um sistema, o outro nem sabe o que está acontecendo. E às vezes o sistema que ele contratou vai ter implicação na área de marketing. Ou pode ter. Será que eu poderia ter um CRM, aquele sistema que eu comprei de ajudar aqui? Então, você pode distribuir tarefas. E essa distribuição, ou não, isso vai depender do acordo entre os sócios. Não, o sócio não entende nada disso, eu vou ser o sócio gestor, todos reconhecem em mim esse papel, eu tenho autoridade para isso, eu quero fazer isso, beleza. Agora, eu preciso dar satisfação para os outros. Eu não sou agora, eu vou fazer do meu jeito e não vou dar satisfação. Então, ter um espaço no tempo da sociedade, dos sócios, a pensar na sociedade. Ter conversas entre sócios para que seja socializado o que está sendo feito. No Venture Capital, o pessoal fala, quanto mais o conselho se reúne, maior a chance de sucesso da empresa sobreviver. Você vê essa similaridade no Veja um grande desafio. O cuidado é para não ser excessivo. Então, eu falei, depende muito. Então, tem escritórios que eu conheço que têm reuniões semanais. Reuniões curtas, de 1 a 2 horas, mas toda segunda-feira se reúne para discutir temas, tem pauta. Eu tenho pauta para isso? Beleza. Se eu não tenho pauta, vai ser jogar a conversa fora. Talvez seja melhor dedicar isso à prospecção, a alguma outra atividade, que é uma atividade de gestão também. Então, a quantidade é fundamental, alinhado à minha necessidade. E vai de um momento de escritório também, né? Momentos de crise, talvez seja melhor você aumentar o... Agora, quando eu te falo em gestão, é isso. É ter, primeiro, definição das atividades. Não, primeiro é ter o tempo. É dedicar parte do seu tempo a pensar no negócio e a gerir o negócio. Segundo, é ter claro definição dos papéis. O que cada um faz. Qual é a responsabilidade de cada um. Está claro que você é responsável por isso, que você vai ser cobrado disso. E aí vem a segunda cobrança, accountability. Cachorro que tem vários donos morre de fome. Você ficou responsável por fazer isso, tem que fazer. E os outros têm que cobrar. Tem que prestar conta. Porque é isso que faz a coisa acontecer. Quando você delega e não cobra, você corre o risco, não necessariamente que vai acontecer, que aquela pessoa, por ter outras atividades que ela reputa mais importante, deixa interesse, deixa aquilo escanteio. Então, ter a cobrança, né, a prestação de conta é fundamental. Alçada. Todo mundo tem poder. Eu vou querer o mesmo exemplo. Você ficou responsável pela área de marketing. Teu poder é ilimitado? Ou não? Às vezes não. É o seguinte, olha, nós temos uma verba de marketing, não pode extrapolar essa. Puta, mas surgiu uma oportunidade gigantesca. Então, eu tenho que levar para os demais sócios, consultar o financeiro e pegar a aprovação dos demais sócios para gastar aquela verba que não estava prevista e que não estava na minha alçada. Então, ter uma definição nisso. Ou pode não, eu confio nele, se ele achar que tem que fazer, ele não precisa pedir a benção. Ok, se isso foi acordado entre todos, se existe esse nível de confiança e de responsabilidade, tá valendo. Vamos acordar antes, porque o que dá problema muitas vezes é isso, não ter definições claras de poder, de responsabilidade, de alçada. Isso pode gerar conflito. Uma zona cinzenta, ninguém... E aí isso pode gerar conflito em solo. Mas... quem mandou você fazer isso? Você gastou dinheiro com isso? Mas tem uma outra questão que no Brasil, geralmente é escritório de dono, né? Se não é um, são dois ali que mandam, né? Então, geralmente,
é difícil esses dois também, assim, o que eu já vi, né? Eles delegam, mas não delegam, né? Eles ficam... Então, esse é o ponto. Muitas vezes, quando você tem essa estrutura e essas pessoas que estão no poder são pessoas sensatas, com visão, o escritório deslancha. E aí tem que pensar em ver, escritórios cresceram muito e às vezes tem problema, porque depois que ele sai, ninguém consegue tocar. Então você tem Não escritório... preparou o sucessor, não Exato. preparou Você tem escritório novas de dono, formas de sucessão. cujo dono é muito bom. Não só advogado, mas é muito bom gestor, é muito bom empresário. Ele tem uma visão de mercado fantástica. Ele tem um poder de gestão incrível, ele é motivador, ele sabe fazer negócio, ele sabe treinar, ele sabe fazer... Beleza. Nem sempre, eu diria, na maioria das vezes, não é bem verdade. Essa habilidade não é uma habilidade que você encontra em qualquer um. O futuro vai dizer, e ele faz seleção natural. Então a gente olha lá no escritório, eu já ouvi muita coisa, eu falo isso. Ah, não, o escritório fulano não era dono, é o que ele fez. É verdade. Porque esse deu certo e ficou famoso. Agora, junto com ele, tem mais um caminhão que quebraram no meio do caminho, você nem sabe. Um jogador de futebol, né? Exato, que você nem sabe por quê, porque ele não chegou à fama. Ah, não, pra que estudar? O fulano e tal tinha quarto ano primário e montou o império. Verdade, é ele. Porque o cara era muito bom. Steve Jobs fez faculdade. O cara é muito bom. Mas é um cara. Como ele, tiveram outros tantos que tentaram empreender e não saíram de casa pela falta de competência. No geral, né, é importante ter essa rotina, essa disciplina. Óbvio que você tem exemplos que são pontos fora da curva e pessoas que são que não têm o conhecimento acadêmico, conhecimento técnico, mas têm uma percepção, um feeling, né, uma habilidade. Sabe se cercar de gente muito boa Muito também. boa. E aí ele tem sucesso. Mas isso é exceção. Não é? A rotina mostra, que o sucesso mostra que as organizações que não têm esse líder, elas crescem muito mais baseadas nessa organização, nessa disciplina, atrair pessoas competentes para cada posição. Eu costumo dizer o seguinte, da mesma forma que eu, que não sou advogado, devo contratar um advogado para fazer o contrato, é mais simples que seja, eu até posso fazer. Vai estar mal feito, eu não sou advogado. Eu não sei colocar as vírgulas no lugar certo, eu não sei colocar todas as cláusulas. A proposta que eu faço com o advogado é a mesma coisa. Você não foi formado para administrar. Busque alguém para te ajudar. Você é o dono, você é o sócio, você vai tomar a decisão. Mas tenha alguém lhe auxiliando. Alguém lhe orientando qual é o melhor caminho em recursos humanos, qual é o melhor caminho em tecnologia, qual é o melhor caminho em finanças, qual é o melhor caminho em comunicação e marketing. Porque da mesma forma que o exemplo que eu dei, eu preciso de um bom advogado para me auxiliar na esfera jurídica da qual eu não tenho conhecimento, eu, que não sou da área administrativa ou não tenho expertise em determinadas áreas da administração, devo me cercar de profissionais com competência suficiente para me orientar. Isso que faz as organizações terem sucesso, no geral. Exatamente, eu não, concordo. Concordo assim, até você deve ver minhas postagens, eu sei que a gente se segue, né? Eu vejo as suas, você vê as minhas, curto lá outro dia, dei palminha, você gravou lá você e sua esposa dançando, uma aula de dança, eu acho que foi. A gente fez, a gente comemorou 26 anos de casado. E a gente fez uma festa de renovação de votos. Porque a gente nunca, eu e meu segundo casamento, é o segundo casamento dela também, a gente nunca teve um casamento formal. A gente casou no civil, fomos morar junto e nunca fizemos festa. Ela sempre quis, porque ela nunca teve, mesmo o primeiro casamento dela, ela nunca teve. E a gente ficava sempre enrolando. E aí decidimos fazer isso. E nesse evento que a gente fez no hotel, a gente fez uma performance de dança. Então aqui a gente contratou tipo dança dos famosos, contratou uma professora para ensinar, eu sou meio travado, mas enfim, a gente fez, então a gente postou aquilo lá, seria o make-off da gente treinando, aí no dia seguinte a gente fez uma performance lá, deu um showzinho. Obrigado. E, enfim, eu gosto muito de boxe, né? Apesar de ter pago algumas aulas e nem ter começado. Já lutei lá na adolescência. E aí eu tô tentando ler, né? Uma das biografias do Mike Tyson, que na verdade é ele falando do treinador dele, né? Lucas D'Amato, né? Que foi quem adotou, quem, né? Que fez ele o grande lutador que ele foi. E morreu antes de ver o Mike fazer o sucesso que ele fez.
Então, aí, e o Cus, ele dizia que, né, o boxeador ele só era profissional de fato quando ele atingiu o ápice da disciplina, né? Que ele tinha todo o conceito aí do que era o ápice da disciplina, mas muito era praticamente ele se treinar, né? Não precisar faça chuva, faça sol, ele fazer o que ele tinha que fazer e da melhor forma, independente das variáveis externas, né? Mas aí, Mário, eu acho que depois de, né, depois desse podcast aqui incrível, eu falando muito, fazendo muita pergunta, queria saber se você, até já pensando aqui no nosso encerramento, se você tem aqui algumas palavras finais ou até alguma coisa que você gostaria de perguntar, a gente já dando um fim aqui para a nossa conversa, infelizmente, né? Bom, acho que em primeiro lugar quero agradecer novamente a oportunidade, foi um prazer, uma honra, foi muito divertido esse bate-papo, foi muito gostoso, bem descontraído, então obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e obrigado por fazer esse espaço ser tão agradável aqui, esse bate-papo. Eu acho assim, como mensagem, um pouco resumo daquilo que a gente já falou. Voltado para a advocacia, os sócios entenderem que eles têm uma organização, uma empresa a ser administrada, a ser gerida, e buscar as melhores ferramentas para que possam fazer isso. E dentro do possível, tornar isso leve. Eu sei que não é simples, por quê? Porque na maioria das situações, na grande maioria, isso não é um perfil natural de um sócio de advocacia que fez direito para exercer. Mas a partir do momento que ele escolhe ter um escritório e, portanto, ele escolhe empreender, ele escolhe ser um empresário, essa atividade de gestão, essa atividade de organização da sociedade passa a fazer parte da vida dele. Então, ao ter consciência disso, dedicar esforços, tempo necessário para pensar no negócio. É isso que vai fazer com que a sua sociedade, a sociedade desse sócio, tenha resultado. Não é garantia, bem verdade, aquilo que eu falei aqui atrás um pouco, isso não é uma ciência exata e cada vez menos tem fórmula mágica. Não existe fórmula, não existe receita de bolo para isso. Existem sim vários caminhos, existem sim ferramentas que podem ajudar a nortear isso e mitigar riscos e que, se bem conduzidas, se bem administradas, farão que você aumente significativamente a chance de sucesso. Então, fica aqui a mensagem essa consciência de que sócio de escritório de advocacia, além de advogado, é um empresário. Mário, muito obrigado. Nossa, você vai voltar aqui cedo ou tarde, voltará aqui para mais alguns episódios. Pessoal, já falando nisso, a gente conversou nos bastidores, fiquem atentos, teremos mais um episódio com o Mário. Então, fiquem de olho aí nas nossas notícias, tá bom? Um abração e obrigado. E lembre, curtem as nossas redes sociais e da Borea também.